A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Reis, segundo Reis, capítulo 4. Uma passagem bem conhecida. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Amém? Glória a Deus. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio os credores a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vivei do resto. Amém? Glória a Deus. Uma passagem bem conhecida, né? Que a gente já, pela misericórdia de Deus, já trouxemos aqui em vários aspectos, mas o Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos mostra o que estamos precisando, né? Ele é o dono da revelação, é Ele que abre a nossa mente, o nosso entendimento. E a gente vê uma coisa interessante aqui, né, que o Espírito Santo quer tratar conosco nesta noite. A pergunta que Eliseu fez para ela no versículo 2, né, eu achei interessante que primeiro ele falou: Que te hei de eu fazer? Né? Declara o que tu tens em casa. E o Espírito Santo nos pergunta nesta noite: o que tu tens em casa? Porque para Deus agir, Ele quer que você declare o que você tem. Olha que coisa interessante. Primeiro Ele perguntou a ela: declara o que tu tens em casa. Porque aí depois que tu declarar o que tu tens, aí Deus vai agir. As pessoas estão esperando muitas coisas, né, Deus fazer. Deus faz Ele tudo no tempo e no momento, mas o que é para a gente fazer, nós temos que fazer. E Deus está esperando. Se ela não declarasse, Eliseu não ia fazer nada para ajudá-la. Ele falou: declara, o que eu vou fazer? Deus pode todas as coisas, ponto final. Glória a Deus. É inquestionável Glória a Deus. isso, Ele pode, ponto. Mas Ele traça regras. Glória a E Ele Deus. quer que a gente diga para Ele nesta noite: o que você tem em casa? O que você tem em casa na tua vida? Você ainda tem fé? Você ainda tem esperança? Você ainda tem coragem? Porque Deus quer contar com isso. O que eu vou fazer? O que o Senhor pode fazer? Tudo. Mas Ele quer que você declare. Ele quer que você declare. Eliseu não falou: olha, vamos orar para Deus mudar a situação. Não, o que tu tens em casa? Porque o que eu vou fazer? Primeiro me diz o que tu tem em casa, para que o milagre te alcance. Aleluia. Tenha comunhão com Glória Deus. a Deus. Explique para Ele, abra o teu coração, abra o teu peito, rasga diante dele, porque Ele quer que você Amém. diga o que você tem em casa. Aleluia. Depois que ela disse, foi que as coisas começaram a acontecer. Ela disse: Senhor, tua serva não tem nada, né? Ela ainda usou isso, Glória a Deus. só uma botija de azeite. Ela não disse nem que tinha pouco azeite, ela tinha uma botija de azeite. Irmãos, nós temos muito. Nós temos o Espírito Santo vivendo, morando
você. Amém, Jesus. Satanás, ele quer afrontar tanto a criação de Deus, tanto a obra de Deus. Por que ele pode possuir animais, ele pode possuir, né? Mas ele quer possuir pessoas. Por quê? Porque ele quer afrontar a Deus. Porque ele sabe que a pessoa Deus criou para ser templo e morada do seu Espírito. E ele é imitador das coisas de Deus. E aqueles que não se entregam ao senhorio de Cristo, que não se arrependem dos seus pecados, é casa de Satanás. Mas nós não, nós temos a cobertura do sangue. Nós temos o Espírito de Deus morando dentro de nós. Então não faça pouco caso disso. Valorize isso, porque onde o Espírito Santo de Deus está, tem milagres. O milagre é certo. Glória a Deus. Então você tem o Espírito Santo, a botija é a tua vida, a tua casa tem o Espírito Santo, o azeite está dentro. Você não está vendo saída porque você está olhando para o problema. Nós não vemos saída porque nós olhamos para o problema. Nós não olhamos para o Deus vivo, o Deus que pode mudar todas as coisas. Mas essa mulher foi ao lugar certo. E nós estamos nesta noite no lugar certo. Glória a Deus. Na casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. E Ele te pergunta, o que você tem na tua casa? Eu quero agir, eu quero operar, mas eu não quero que você despreze o que eu já tenho te dado. Você tem muito nós temos recebido aqui neste lugar. E é o que muito é dado, irmãos, vai ser cobrado também. Então que a gente venha tentar nesta noite declarar ao Senhor e aceitar: eu tenho o teu Espírito Santo na minha vida e o milagre é certo. Amém, Jesus. Uma coisa importante que a gente vê também no versículo 3, quando ele diz, né? Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Aí a gente vê, irmãos, a importância, né, de se dar bem com todos. Se ela fosse mal, intrigada, como diz o popular, com os vizinhos, se ela não falasse, já pensou onde é que ela ia buscar vasos? Porque a ordem era essa. Deus queria agir dessa forma: pega vaso emprestado com os vizinhos. Deus podia aparecer vasos ali? Com certeza Ele pode todas as coisas. Ele chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Amém, Jesus. Ele nos criou do pó da terra, Ele disse haja e assim houve. Então Ele não precisa de nada para criar algo. Mas Ele queria fazer dessa forma. A forma que Ele faz, irmãos, nós não devemos questionar, nós devemos obedecer. Você vê que em momento algum Eliseu falou assim: olha, vai no teu quarto e ora. Não, ele mandou ela agir. O Espírito Santo muitas das vezes já nos deu a direção e quer que a gente haja. E a gente vê que se ela tivesse inimizade com os vizinhos, já pensou como é? Ó, é poucos, e não poucos, hein? São muitos vasos. Então ela tinha uma vizinhança que ela tinha contato. Ela falava, ela dava bons testemunhos. Porque se ela não desse bom testemunho, sabe o que ele ia dizer? Eu não vou te prestar, não. Você passa por mim, vira a cara. Você passa por mim, você não me dá bom dia. Você não fala comigo agora que está precisando, você quer? Não vou te dar. É ou não é? Então é um exemplo para a gente ter a boa vizinhança. É como a gente diz sempre assim: nós não podemos se fazer inimigo de ninguém. Se a pessoa quer ser o nosso, não quer falar conosco, aí é outro assunto. Mas se partiu de mim dar mau testemunho, se partiu de mim não fazer uma amizade, né, uma boa vizinhança, aí sim eu vou ser culpada. Então que a gente venha atentar para isso, irmãos, porque Deus trata conosco em todos os aspectos. Deus não quer que a gente viva mal com ninguém, Deus não quer que a gente viva em guerra, Deus quer que a gente viva em harmonia. Se possível, Paulo diz: seguir paz com todos. Né? E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por que se possível? Se depender da gente. Porque nem sempre depende da gente, o outro não quer mesmo. Mas se depender da gente, se possível, tenha paz com todos, porque isso é agradável ao Senhor e Ele opera milagres. Então a gente vê aqui outra coisa que eu achei muito interessante, né, que a ordem que Ele deu para ela
ela não questionou. Ela foi e obedeceu. A ordem de Deus não é para questionarmos. Mas, Senhor, por quê? Mas para quê? Senhor, tu não pode trazer isso agora aqui, mas é dessa forma que Ele quer agir. Porque Ele faz como Ele quer, com quem quer, da maneira que Ele quer. Ele mandou ela ir, o que ela fez? Foi, pediu os vasos, conseguiu muitos vasos, né? E o que aconteceu? Ela fechou, versículo 5. Partiu, pois, dele, saiu da presença do homem de Deus, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos, e ela os enchia. Ou seja, irmãos, a intimidade, o milagre é para os íntimos. Você vê que ela pediu o vaso para os vizinhos, mas os vizinhos não ficaram dentro da casa dela. Foram ela e os filhos dela que participaram do milagre. É assim que Deus vai fazer, mesmo que Ele use o ímpio para te ajudar, como usou aqui. Mas o milagre, quem vai participar é você e os teus, aqueles que estão sob os cuidados do Senhor, aqueles que estão ali, né, abrigados por você na presença do Senhor. Porque muitas das vezes aqui não disse, os filhos dela também eram crentes, né? Mas a gente sabia que eles conheciam a Deus, é tanto que eles foram buscar Eliseu, um homem de Deus. Então o milagre ele vai chegar. Sim, você vai desfrutar dessas bênçãos, você vai glorificar o nome do Senhor, você vai dizer só o Senhor é Deus, você vai glorificar porque Ele continua sendo o mesmo que faz transbordar o azeite. Ele faz transbordar o azeite e é muito, e você vai viver. Ele disse, vai. Ela foi sem saber Eliseu e ele disse, vai. Vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Enquanto nós estivermos obedecendo ao Senhor, nós teremos provisões. Vivei do resto. Enquanto nós estivermos na presença desse Deus vivo, tendo Ele dentro da nossa casa, nós vamos ver o milagre. Muitas das vezes não é da forma que a gente quer, mas Ele tem provido todos os dias. Todos os dias, na saúde, não tem deixado faltar nada, dizemos sempre, não temos em abundância, mas temos o que necessitamos, temos aquilo que o Senhor quer nos dar, porque Ele faz como Ele quer. Então não deixe sair da tua casa a presença do Espírito Santo, porque sem Ele, irmãos, a coisa é feia. Sem eles vamos ser pisados por Satanás, sem ele vamos ser envergonhados. O diabo ele quer pisar e jogar na lama mesmo. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, o diabo não toca. Amém? Amém. Então que nesta noite você venha exercer isso aqui. Amém. Declare ao Senhor o que você tem na sua casa. Você pode até olhar para dentro de você e falar, Senhor, eu estou vazia. Senhor, a tristeza tem inundado o meu ser de uma tal maneira que eu não estou vendo saída. Mas Ele está esperando você declarar o que você tem em casa. E você tem a botija de azeite aí. Você tem o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Porque não sabemos orar como convém. E Ele sabe o que nós necessitamos. E o milagre é dele, é Ele que opera. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com essa palavra, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém.